Boa tarde, eu sou o Pedro Mercadante, professor da UFABC. Eu trabalho no CMS, que é um experimento que analisa os dados produzidos pelo LHC. Recentemente, nesse experimento, a gente conseguiu observar o bóson de Higgs. E hoje eu estou aqui junto com o pesquisador Thiago Tomei, da Unesp, e a gente vai falar um pouco sobre uma nova descoberta no CMS, também relacionado com o bóson de Higgs. Thiago, conta um pouco para a gente o que a gente acabou de observar. Obrigado, Pedro. O que a gente acabou de observar pela primeira vez foi o decaimento do bóson de Higgs em 2 quarks bóton. Recentemente, no último vídeo, eu tinha falado sobre um assunto parecido, que era a produção do bóson de Higgs totalmente inclusiva, decaindo em 2 quarks bóton, mas com alta energia, alto momento, de maneira que você podia usar essa configuração cinemática em particular para poder encontrar os 2 quarks bóton. O problema do decaimento em 2 quarks bóton é que esse é um decaimento muito comum na natureza. Então você precisa de... a produção de 2 quarks bóton é um fenômeno muito comum na natureza. Então você precisa de algum tipo de gancho para conseguir observar o decaimento do Higgs particular nesse canal. Nesse nosso último resultado, o que nós fizemos foi usar a produção associada do bóson de Higgs com algum outro bóson vetorial, como o W ou Z, para a gente poder usar a presença dessa partícula extra, que normalmente decai em leptons ou em neutrinos, como um gancho para, tendo esse objeto no evento, a gente procura também o bóson de Higgs decaindo em 2 quarks bóton, que aí fica um pouco mais fácil porque você se livra de uma boa parte do background, do fundo de outros processos. Agora, Pedro, uma coisa que eu não entendi foi como é que eles validaram essa técnica, porque isso parece difícil de fazer. Pois é, essa é uma pergunta interessante, é uma ideia interessante do jeito que a gente fez a análise. A gente pode associar a produção de um Higgs com um bóson vetorial e a gente percebe que também existe a produção do mesmo jeito que eu produzo um Higgs junto com um bóson vetorial, eu posso produzir um Z, que é um bóson vetorial, junto com um bóson vetorial. E o Z também pode decair em 2 quarks bóton. Então, esse sinal fica muito parecido. Eu tenho 2 quarks bóton vindo do Z e eu tenho um bóson extra. Eu vou usar esse bóson extra como um sinal que foi produzido essa reação, do mesmo jeito que a gente usa ele quando a gente está procurando o Higgs. E aí eu posso comparar, então, essas coisas. Entendi. Então, é como se esse bóson Z, né, nesse processo de validação, ele fosse como se fosse um boneco do Higgs. Entendi. Então... e a gente sabe que no vídeo passado você apresentou que a gente estava procurando um decaimento do Higgs em B, né? Mas a gente não tinha chegado a dizer que foi observado, né? A gente não tinha sinal suficiente para dizer que foi observado. Nesse novo canal aí que a gente usa esse bóson extra como um tag, né? Como que o que foi apresentado de novo? Como é que a gente tem certeza que a gente descobriu ou observou o bóson Z, o Higgs? O que a gente tem de diferente para esse resultado é que agora a gente tem a significância suficiente, que é o que a gente chama de significância de 5 sigma, para poder ter certeza de que de fato não é uma flutuação estatística. Nós realmente, positivamente, estamos observando um sinal. A gente juntou os dados de 2017 com os dados de 2016, tomados pelo CMS, e com os do RAM1, que foi de 2010, 2011 e 2012. Com todos esses sinais, nós tivemos 4,8 sigma de significância, que ainda não é 5. Ainda não é 5. Mas o que a gente fez foi juntar todos esses processos de produção associada de Higgs, e o Higgs decaindo em 2 quarks bóton, com todos os outros modos de produção. Fusão de gluons, fusão de bósons vetoriais e a produção de TT Higgs. E graças a isso nós tivemos 5,3 ou 5,4 sigma. Então por isso que agora a gente pode dizer que a gente realmente observou o Higgs decaindo em 2 quarks bóton. Exatamente. Então... Legal. A gente vê vocês na próxima vez com o próximo paper. Obrigado, gente. Tchau.